falei sobre obsessão no último vídeo, né? E espero que você tenha ido para as Escrituras e para a sua devoção e permitido que Deus, de fato, visse e olhasse para dentro de você, sondasse seu coração. Há umas semanas atrás, Marinês pregou uma mensagem na igreja em Londrina e eu fiquei impactado com o que ela disse. Ela usa lá o texto de Marcos capítulo 5, a história do Gadareno, até a história do nosso livro Deus que não desiste, que nós distribuímos muitas cópias dele. E a história do Gadareno, ela é essa coisa da ligação de Jesus com as pessoas. E eu fiz uma ligação aqui sobre aquilo que eu falei sobre obsessão. Marinês usou uma expressão de que Jesus não desiste daqueles que têm uma mente capturada. E eu pensei na obsessão, que nós falamos sobre isso lá em Jeremias, né, da idolatria, o povo tinha se perdido. E quando eu pensei sobre isso, logo depois então vem esse texto da história do Gadareno e as pessoas de mente capturada. E eu fico pensando comigo, quantas vezes nós temos a nossa mente capturada? Nós podemos dizer que o diabo não pode mais capturar não pode entrar em nós, não pode tocar na gente, porque a nossa teologia acredita que uma vez que nós somos nascidos de Deus, o maligno não nos toca. Mas eu acredito, como já ouvi tantas vezes de muitos pregadores, que nós podemos sim ter as nossas circunstâncias tumultuadas. E essas circunstâncias tumultuadas podem sequestrar a nossa mente. Eu me lembro que, tratando os problemas de uma igreja sem pastor, algumas pessoas me perguntaram, e agora, o que você vai fazer? E eu olhei e falei assim, olha, eu estou pensando assim que alguns líderes, em alguns momentos da história, tiveram fases de escassez, outros líderes tiveram, numa fase da história, momentos de guerra, e alguns outros líderes tiveram que viver em momentos como eu estou vivendo, momentos de luta e de dificuldade, pegando lá uma igreja que está sem pastor e tentando ajudar a resolver. A minha mente não ficou capturada com a tragédia. A minha mente não pôde e não pode ser capturada pelas circunstâncias laterais e colaterais. Eu preciso entender a quem eu sirvo, quem é o meu Deus, quem é o Deus da minha vida, que não é do tamanho dos ídolos que estão à minha volta se apresentando o tempo todo. Eu poderia falar da dor de perder um amigo, eu poderia falar da tristeza de ver uma igreja desamparada, eu poderia falar de tantas outras coisas. Mas ao ir aos meus amigos pastores, a vocês, eu venho aqui lembrar você que o Deus que nós servimos é um Deus que nos livra, não nos permite ter a nossa mente capturada pelas circunstâncias e pelas adversidades. Eu sei que talvez você tenha um monte de coisas na sua cabeça, né? Nós falamos lá da obsessão. Talvez tenha alguma outra coisa que tenha te deixado obcecado e você tem que repensar. Alguns de nós podem ter a sua mente capturada. Há dores que são dores completamente terríveis. Há momentos na nossa história que eu e você vivemos de tal maneira que, como disse Paulo lá em Coríntios, ele falou assim, teve um momento que eu perdi a esperança na própria vida. Paulo disse isso. A tribulação é tão grande, tão difícil, que a nossa mente pode ser capturada por ela. E podemos, às vezes, deixar de lembrar, eu não vou dizer esquecer, mas deixar de lembrar de quem o nosso Deus é. O nosso Deus, Ele é poderoso. É o Deus que pegou a mente capturada do Gadareno e o livrou completamente. É o Deus que deu seu Filho amado para que eu e você fôssemos pastores que fizessem diferença na nossa geração. Nosso grande desafio é ser esse tipo de pastor, que não permite que sua mente fique capturada pelas circunstâncias, mas que anda por um propósito, por uma visão, por um reino. Que Deus te abençoe.